Aí, agora vamos começar, né? A segunda parte. Igual eu tinha falado da outra vez, essa segunda parte é ainda mais importante, porque lembrando que a gente viu no encontro passado, a gente viu alguns conceitos, e um pouquinho de cada temperamento, né? Para você talvez conseguir se identificar. Mas hoje a gente vai aprofundar mais. E a gente não está aqui para desenterrar apenas o conhecimento de psicologia antiga, né? O que mais importa é a nossa aspiração em união com Deus, que é a procura da santidade, né? E para ter essa união, a gente tem que buscar as virtudes. Então, e para se unir, a gente tem que buscar as virtudes e imitar a Deus. Então, a gente tem que trabalhar na desordem, que foi várias coisas que a gente viu, né? E aí, dessa vez, o que a gente vai fazer? A gente vai passar por alguns tópicos e dar lições de o que você tem que fazer, o que você tem que focar, dependendo de cada temperamento, né? Dependendo de cada pessoa, cada análise particular. E antes de começar, vamos rezar uma Ave Maria para que Deus possa conduzir todo esse encontro, Nossa Senhora vir em nosso auxílio, e abrir nosso coração para o que Deus tem para falar para nós, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí, para a gente recapitular algumas coisas, né? Eu acho importante recapitular o conceito do que é o temperamento, né? E aí, de acordo com o Frei Antônio Marim, ele fala que o temperamento é um conjunto de inclinações íntimas que brotam de uma constituição física do ser humano. Então, são várias inclinações, quer dizer, tendências íntimas, quer dizer, é de cada um, e todas essas tendências, elas brotam de uma constituição física, quer dizer, algo biológico. Então, para podermos alinhar, né, o pensamento aqui de temperamentos, nós temos que colocar bem claro, né, que temperamentos realmente não tem nada a ver com algum tipo de signo católico, né, muito pelo contrário. Né, os temperamentos são um estudo humilde, um estudo bem simples, para você se conhecer, ter um autoconhecimento e conhecer realmente o seu defeito dominante. Né? Dessa forma, você trabalhando o seu defeito dominante, você consegue vencer os demais defeitos, né, avançar na sua vida espiritual, estar numa proximidade muito maior com Deus e aí sim alcançar a santidade. A questão dos signos, né, que pode parecer que existe alguma relação, porque tem questões de características, na grande verdade que signo é um culto pagão, né, um culto pagão que já existe há muitos anos, mas a diferença crucial, além desse culto pagão que não tem nada a ver com o catolicismo, com a igreja católica, os signos eles são nada mais nada menos que uma prisão. Né? Ou seja, a pessoa ela se intitula de algum determinado signo, coloca aquilo como verdade na vida dela e eu sou assim, eu vou viver assim, eu não vou mudar, é assim que a minha vida funciona. Da mesma forma, essa mesma pessoa pega informações em outras revistas, de horóscopo, o que for, vê informações lá do dia a dia, aprisiona daquela forma, os dias acontecem de acordo com o que está lá, porque a pessoa se aprisionou às informações que estão ali, e ela não sai dessa prisão, ela não consegue se libertar, ela não consegue alcançar nada de novo, ela não consegue viver nada diferente, ela não consegue se aprofundar na fé, porque essa questão do signo não é uma coisa que realmente vem atrelada ao estudo do catolicismo nem na igreja católica. A diferença, assim, a questão dos signos é ligado, eles acreditam que as suas tendências estão ligadas a movimentações dos astros, enfim, algo assim. E os temperamentos não tem nada a ver. O que o padre Antônio Rui Marim fala é ligado à
constituição física, é biológico, né? Então, assim, pode ser que seja passado geneticamente. Então, assim, tanto que como é algo físico, a igreja incentiva o estudo para talvez ajudar, né, as pessoas a melhorarem em busca da santidade, e sendo que a astrologia, ela vem com relação a outra crença, né? E não tem nada na Bíblia, na tradição da igreja, que incentive isso. E os temperamentos não tem nada a ver com questão de crença, fé, nada disso. É biológico. Só pra gente. O fundamento de si mesmo, Que é né? porque surgiram algumas perguntas com relação a isso. Aí, pra gente lembrar, né? Pra gente identificar as duas perguntas principais de colérico, melancólico, sanguíneo ou fleumático, né? Que são os 4 temperamentos. A gente tem que perguntar, quando tem ações externas, eu, eu, eu reajo de uma vez, aquilo vem em mim de uma vez, naquele momento, quando tem alguma ação externa. Se a resposta for sim, se realmente eu reajo rápido, eu posso ser colérico ou melancólico. E aí a outra pergunta é se depois dessa reação, isso que me atinge demora para ir embora ou permanece por muito tempo. Se demorar para ir embora, pode ser se demorar para ir embora, pode ser o melancólico ou colérico. Não, falei tudo embolado. Então vamos lá. O colérico, quando vem uma ação externa, ele reage rápido, a reação dele é rápida e demora para ir embora. Se for melancólico, a reação dele é lenta. Ele não é naquele momento, demora um pouco para digerir. A reação é lenta, mas também demora para ir embora. Se for sanguíneo, a reação é rápida, exuberante, até maior que a do colérico, só que ele esquece rápido, é fogo de palha. E o fleumático, quando tem essa ação externa, ele demora, igual o melancólico, demora para processar e também vai rápido. Então, não fica apegado a essas coisas, né? Só para a gente dar uma relembrada. Aí vem algumas perguntas, né? Mas eu não consegui distinguir meu temperamento através daquela primeira parte. Pode ser que tenha temperamento misto, como é que funciona? E aí eu falo assim, pode sim, você pode sim ter características de 2 temperamentos e tal, ou até mais, enfim. Mas o que você tem que focar é aquele defeito que mais te prejudica a alcançar a santidade. Porque a gente não está aqui para enquadrar ninguém em 4 opções. A gente está aqui para você descobrir qual que é o seu defeito dominante que te prejudica mais a alcançar a santidade. E pode ser que esse defeito não venha do seu temperamento, né? Venha de alguma vivência que você teve e tal. Mas, de qualquer maneira, todas as nossas instruções vão ajudar, porque não interessa se veio do meu biológico ou de vivência minha, o que interessa é que eu consiga alcançar a santidade. Aí, para a gente relembrar também o que é um defeito dominante. Defeito dominante é aquele que em nós tende a prevalecer sobre os outros. E assim sobre a nossa maneira de sentir, julgar, simpatizar, agir. Ele é um defeito que tem uma relação íntima com o nosso temperamento. Então, esse defeito dominante, ele é tão forte na nossa tendência que nos influencia na nossa maneira de sentir, julgar as coisas, agir, e ele sobrepõe vários outros defeitos. E como a gente viu, quando a gente trata esse defeito dominante, vários outros defeitos também são apagados. Então, por isso que é tão importante focar nele. Igual eu falei, independente se for temperamento ou não. Porque às vezes, eu quero meu temperamento puro. Então vai lá na infância, pensa como é que era a sua infância. Mas assim, hoje não é tão importante. O que importa é você descobrir o defeito que te tira da santidade. É importante lembrar também que acontece o seguinte. Você pode identificar aqui, à medida que nós estamos falando aqui, você pode identificar vários defeitos. Vários defeitos. Só que imagina que você está indo para o hospital e você está com vários sintomas de várias doenças diferentes. O médico vai te tratar, né? Como é que ele vai te tratar? Como é que ele vai te observar? Como é que ele vai realizar o tratamento?
ele vai naquele sintoma no qual está mais pesado, aquele sintoma que tem mais risco de levar a sua vida. Ele não vai atacar todos de uma vez, para, né, ter um ataque brando em cada um. Ele vai atacar principalmente aquele que tem maior risco. Então, é a mesma coisa que vai acontecer aqui. Você vai se identificar provavelmente com vários defeitos, né, várias situações que você já passou na sua vida, mas existe um específico que te leva, que realmente te arrasta, né, é para longe de Deus, né, te leva para o pecado, te leva para poder cometer faltas. Então, é esse que você tem que concentrar todas as suas forças, que os demais vão vir para o acréscimo, né, você vai vencendo eles com maior facilidade. E o nosso objetivo hoje é dar instruções para você conseguir vencer isso de acordo com o seu temperamento. Então, cada um vai ter uma instrução que vai servir para si mesmo, né? E aí a gente começa com Santa Teresa d'Ávila. Ela fala assim no livro Caminho de Perfeição, que antes assim de começar qualquer evolução assim na vida de santidade, são necessárias 3 virtudes fundamentais. Aí eu vou ler aqui para vocês. A primeira dessas virtudes, né, é o amor de umas para com as outras. Uma para com as outras, é porque ela escreveu isso para as irmãs. Para as irmãs carmelitas. Isso, para as irmãs carmelitas. Então ela falou, a primeira coisa é o amor de umas para com as outras. A segunda é o desapego de todo criado. E a terceira é a verdadeira humildade, sendo essa a mais importante. Então, aqui, como são essas três virtudes as mais importantes, a gente vai trabalhar em cima delas. A primeira é o amor para com o outro, que a gente vai chamar aqui de caridade fraterna. A segunda é o desapego a todo criado, que a gente vai trabalhar aqui como mortificação, que é o que nos faz desapegar de nós mesmos. De nós mesmos. Né? E a terceira é a humildade, que é a humildade mesmo. E a mais importante. E é a mais importante. E aqui vem o fruto prático do curso, porque do seminário, né? Porque a gente não está aqui para taxar ninguém, para ninguém ficar condenando a fulana é desse jeito ou daquele outro. Senão não tinha valido nada. A gente está aqui para ajudar. Então, vamos traçar, né, essa linha com base nas 3 virtudes. Só que antes disso, antes de começar esse caminho de santidade, algumas pessoas têm que dar um passo para trás. Porque antes disso, vocês têm que largar os pecados graves. Algumas pessoas ainda não largaram e querem viver a santidade. Não. Primeira coisa, eu tenho que largar. Se eu estou todo dia lá na luta contra o pecado mortal, todo dia eu estou lá, tento. Não que quem conseguiu passar por isso não possa cair, claro que vai cair, mas assim, aquela luta diária tem que ter acabado. Serão coisas esporádicas, né? Você tem que ter uma determinada determinação, como é dito nesse livro aqui de Caminho de Perfeição, né, de Santa Teresa d'Ávila, de abandonar realmente todos os pecados, os graves, né? E com o tempo você vai amadurecendo na sua fé, vai começar a sua caminhada. E começando na sua caminhada, aí sim, você começa a trabalhar esse estudo que nós estamos colocando aqui no seminário, propondo aqui, para você começar realmente o seu caminho de perfeição. Não existe caminho de perfeição sem abandono dos pecados graves, né, dos pecados mortais. E para isso você tem que entender que o pecado mortal, ele mata a sua alma. E se ele mata a sua alma, você perde a eternidade, que é com Deus, né? Então a gente vai começar. Então nós vamos abordar cada ponto, né? A humildade. Cada virtude, né? Cada virtude, a humildade, a caridade fraterna e a mortificação, né? Delimitando cada um dos temperamentos. Então nós vamos falar na humildade com relação ao colérico, com sanguíneo, melancólico, fleumático, da mesma forma com os demais, tá bom? Então, começando com humildade, né, que a gente sabe que existem 2 tipos de humildade. Né? Existe o tipo de humildade que é mais frio, é o tipo de humildade que você pensa assim, você reconhece, Deus é grande e eu sou pequeno, né, e realmente você tem aquela mentalidade, né, aquela profundidade, né? Mas o que nós estamos buscando aqui é um outro tipo de humildade. É uma humildade que vem realmente do fogo ardente. Você vê Jesus humilhado, um Deus que se humilhou a você, um Deus que se rebaixou, da pior criatura, vamos colocar aqui, somos nós, né, pecadora, fraca, né, mas ele foi perfeito, absolutamente perfeito, mas ele se fez como nós para morrer por nós. E você reconhecendo isso, você quer se entregar tanto quanto ele se entregou, e se humilhar tanto quanto ele se entregou. Essa humildade mais fervorosa é a que a gente busca. Essa humildade de nós olharmos para Deus e desejarmos, almejar e estar próximo dele. Né? Almejarmos parecermos com ele, imitá-lo. Né?
Então, é uma coisa que nós temos que buscar ao longo da nossa vida e buscar esse aprofundamento espiritual. Essa humildade que nós temos que buscar. Tá? E aí, começando então com o colérico, né? O colérico, né, nesse aspecto, na verdade, assim, todos os temperamentos, né, eles têm suas contrapartidas. Né? Então, o colérico e o melancólico, eles tendem, né, mais ao orgulho, né, que se iguala à soberba. Então, eles tendem a ser mais orgulhosos, ser mais assim, ter um orgulho próprio, um amor próprio muito grande. Né? Diferentemente dos sanguíneos e fleumáticos, eles tendem mais a uma vaidade, né, a uma vanglória, né, de si mesmos, né, de se mostrarem mais, serem, né, mais sensuais nesse sentido. Então, esses são os dois contrapontos da humildade. São dois defeitos, né, que influenciam tanto na humildade, na vivência da humildade. Isso, né? Então, assim, o orgulho, né, e a vaidade. Né, e cada um dos pontos nós vamos abordar aqui. Né, no colérico, como eu já disse, ele é muito voltado para o orgulho, é muito voltado para si mesmo, né, muito orgulhoso, muito cheio de si. E, consequentemente, né, ele se apega muito às suas opiniões. Então, deve existir então uma luta muito grande, né, o desapego das suas opiniões, das suas ideias. Né, por melhor que elas sejam, né, o colérico ele tem que buscar realmente trabalhar esse desapego das suas opiniões próprias, das suas ideias. Né? É claro que assim, todos nós temos apego às nossas ideias, todos nós, né, porque nós somos seres humanos. Né? Nós temos apego às nossas opiniões, né? Porque se nós não tivéssemos apego às nossas opiniões, nós pensaríamos de outra forma, não é mesmo? Então, todos nós temos esse grande apego, mas o colérico ele tem um apego tão forte que é capaz assim, de chegar a impor, a decidir, é assim, e vai ser assim porque eu quero dessa forma. Então ele tem que trabalhar isso de uma forma que fique maleável, né? Seja uma pessoa um pouco mais tranquila e maleável nessas situações. E não seja uma pessoa tão, né, impetuosa, né, de acreditar que a sua opinião é a melhor em qualquer situação. Deve ser trabalhado isso. Né? Consequentemente, né, ele não deve também dissimular as suas faltas. O colérico ele não deve ter essa questão assim de eu errei e aí tenta maquiar de alguma forma, tenta não mostrar que errou, tenta buscar a solução de uma outra maneira, né, e apontar erros nas outras pessoas e por aí vai. E também, né, pode falar? Não. E, consequentemente, né, quando o erro ele transparece, ele aparece, e que foi ele mesmo que errou, ele tem uma característica de se vitimizar. Nós falamos na semana passada que essa característica é muito forte no colégio. Ele pode até chegar ao ponto de assumir, mas ele assume com ressalvas. Ele assume assim, eu errei, mas porque aconteceu isso, isso e aquilo. Eu errei porque, fulano de tal fez isso comigo naquele dia. Porque assim, sempre vai existir uma desculpa. Sempre vai ter essa necessidade de se vitimizar. E isso deve ser abandonado do colégio. Você que tem essa tendência, e aí eu falo assim, que é uma característica que todos nós podemos ter em algum momento, né, mas que você tende a sempre fazer isso, sempre fazer as coisas da mesma maneira, né, um bom trabalho que você deve fazer consigo mesmo é se humilhar. Realmente é reconhecer, errei, pronto e acabou. Né, sentir aquela dor mesmo, porque é um incômodo muito grande, né, quando você tem que reconhecer aquela culpa e sem ter que dar desculpa, sem ter que dar uma outra posição, dar sua cara mesmo, a tapa e reconhecer. Não, errei, ser humilde, né, e entregar. Errei mesmo, falei, me perdoa. Né, sem se vitimizar, né, sem se né, colocar num outro patamar ainda, porque isso mantém o seu orgulho. Né, mantém aquela impressão que você errou, mas não errou tanto. Né, então, sempre buscar ficar dessa forma. Então, assim, é uma característica, essa questão de se perdoar, é uma característica que os anjos não têm. Né? Porque muitas vezes eu vejo perguntas na internet, as pessoas falando assim, mas por que Deus não perdoou os anjos que foram, né, que se rebelaram contra ele pela soberba e foram precipitados ao inferno? Porque eles não têm capacidade de pedir perdão. É uma capacidade que os anjos não têm, de se arrepender, desculpa. Os anjos não têm a capacidade de se arrepender. Eles não têm isso, né, no plano deles. Né? E aí, por que né, Santo Ambrósio vai nos dizer, né, por que depois que os anjos se rebelaram, Deus quis criar o ser humano? E aí Santo Ambrósio responde, né? Ele queria ter criaturas em que ele pudesse perdoar, para exercer a sua grandeza e misericórdia. Por isso Deus nos perdoa. Então, assim, ele nos criou, né, de uma forma que nós conseguíssemos ter condições de nos arrependermos e buscar ele de volta. Né? Por mais que a gente, por muitas vezes, nos nossos pecados, a gente mereça o inferno, nós temos condições de nos arrependermos, reconhecermos a grandeza de Deus e Deus nos perdoar. Né? Então, assim, você também, como colérico, você tem que, né, se moderar mesmo, né, a sua fala, as suas críticas,
Ou muitas vezes o colérico ele tem tendência a criticar as pessoas, mas não critica, né, frente a frente. Ele critica para os outros, ele difama as pessoas. Então é uma característica que você tem que trabalhar. Parar de criticar as pessoas, começar a olhar para dentro de você e perceber as suas falhas. Começar a realmente a trabalhar isso com você todos os dias, reconhecer a sua miséria mesmo. Tá? Né, acontece que você tem que fazer como observar como é que Deus, né, busca, o que ele quer de nós. Quando ele faz Nossa Senhora, né, ela proclama o Magnífica, ela diz, né, tem uma parte que ela diz o seguinte: Deus olhou para a humildade de sua serva. Deus não olhou para a fé de Nossa Senhora, Deus não olhou para os sacrifícios de Nossa Senhora, Deus não olhou para o que ela realmente estava fazendo ou o que ela estava procurando. Ele olhou para a humildade. Ele olhou para a humildade, né? A mãe de todas as virtudes. Então, isso, um coração humilde, é um coração que seduz a Deus, seduz imensamente. Né? Enquanto um coração orgulhoso, né, Deus, né, não dá, despreza, né, não dá a mínima, né, para o coração orgulhoso, um coração fechado. E um coração humilde, muito pelo contrário, ele se abre ao seu amor, à sua graça. Não é isso? Então você tem que sempre buscar essa questão da humildade, porque é isso que realmente vai seduzir o coração de nosso Senhor. Uma coisa que ajuda muito o colérico nisso é você lembrar de Jesus falando, né? Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Então, toda vez que você tiver dificuldade, você tiver em alguma situação, você tem que lembrar, quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Então, você tem que procurar ser o último, porque é através da humilhação que você vai conseguir atingir a humildade no seu coração. Exatamente. Buscar, assim, a humildade de nosso Senhor. Agora, passando, né, para essa questão da humildade para o lado do melancólico, né, que também tem tendência ao orgulho, tem tendência à soberba. Mas aí você pergunta, como? Como ele tem essa tendência à soberba? Como ele tem essa tendência ao orgulho? Né? É diferente. Né? O melancólico ele é tão introspectivo, né, nesse aspecto que ele tem vergonha de expor os seus defeitos. Ele tem vergonha de falar para não se expor. Ele tem vergonha de tomar uma atitude para não se expor suas falhas, ocultar os seus erros, né? Ocultar a miséria que ele é. Isso é um tipo de orgulho. Né? Não é às vezes você ficar pensando assim, mas eu não quero fazer isso porque eu sou assim, eu sou assado. Não, muito pelo contrário, você está se preservando, você está tendo um amor próprio muito grande. Você está né, guardando muito, né, para realmente as pessoas não te julgarem. Né? Então, você não pode... você tem que reconhecer essa soberba dentro de você. Né? Porque você fica minando todos esses pensamentos na sua cabeça, que você não tem condições de fazer alguma coisa, que você não pode fazer, que você não pode falar, que tudo que você pensa é errado. Mas a grande verdade é que isso, né, escurece, né, um grande amor próprio que você tem sobre si mesmo. Que você não quer se expor, você não quer mostrar para as pessoas aquilo que você verdadeiramente é. Né? Então, assim, enquanto o sanguíneo ele é muito vaidoso, ele gosta de falar, né, ele gosta de aparecer, gosta de estar em todas, né, o melancólico, ele não gosta. Pelo contrário, exatamente por isso. Ele vê, talvez no sanguíneo, ele vê um reflexo de que o sanguíneo se expõe demais. Né? Nossa, mas como ele se expõe, como ele se expõe seus defeitos, suas fraquezas. Né? E aí o melancólico ele tem muito esse pensamento. Né? Não vou fazer isso porque eu vou expor minhas fraquezas e tal. Então, e aí ele vai indo para o lado da vaidade também, porque o sanguíneo gosta de expor tudo. Já o melancólico é vaidoso porque ele quer esconder todos os seus defeitos. Ele não quer que ninguém saiba das suas incapacidades que ele mesmo sabe que possui. Né? E a grande verdade é que essa questão, né, do melancólico que leva a outro ponto. Da mesma forma que o colérico ele costuma criticar as pessoas, né, dificilmente na frente das pessoas, mas com os demais, né, difamando as pessoas, o melancólico ele guarda no coração dele todas as críticas. Então, ele forma na cabeça dele uma visão da pessoa, né, já imagina aquela pessoa daquela forma, critica, conversa com ela de uma maneira super, né, normal, mas ao vê-la, né, vem toda aquela sensação, aqueles pensamentos, aquela crítica profunda que ela guarda para si. Então, o melancólico ele deve começar a trabalhar essa questão de trabalhar um amor, né, trabalhar esse amor próprio, né, reduzir mesmo ao mínimo, assim, acabar com esse amor próprio e começar a ter esse amor de Deus. Trabalhar a memória dele, trabalhar a memória de Deus para conseguir realmente ser uma pessoa mais generosa, ter mais frutos, uma pessoa mais virtuosa, né, para poder buscar essa humildade. Então, assim, nas suas meditações, né, no seu dia a dia, nas suas reflexões, né, você tem que fazer como Santa Teresinha fazia. Né? Ela ficava o dia inteiro combatendo o orgulho e a soberba dentro dela, dessas formas que eu acabei de explicar, e ficava percebendo isso ao longo do dia.
E aí no final do dia, ela percebia que ficava desanimada, né? Ela tinha um certo desânimo. E ela percebia que aquilo também era uma forma de soberba. Ou seja, ela lutou o dia inteiro contra aquilo e no final ela ficou tão desgastada com a luta, né, que ela achou assim, não, pô, hoje realmente eu consegui, desanimou e o desânimo dela refletia o orgulho. Então, assim, é algo que tem que ser trabalhado, né, dia a dia, né, buscar essa questão. Não falo para a pessoa se expor, né, demais, mas assim, trabalhar mais o amor a Deus, né, e ter um cuidado com as pessoas e não criticá-las dentro do seu coração, e não fechar as pessoas dentro de um cubo, né, e já apontar os defeitos da pessoa dentro da sua cabeça. Porque é uma forma que você vai estar pecando também, você está indo contra, né, o desejo de Deus. Você vai estar se afastando dele dessa forma. Então, busque realmente esse trabalho interno, né, nas suas meditações, no seu dia a dia, de quebrar isso dentro do seu coração. A questão de Santa Teresinha, ela, quando ela não conseguia vencer essa luta, né, contra o orgulho durante o dia, ela desanimava e aí ela foi perceber que o desânimo é uma forma de soberba e orgulho, porque você está colocando toda a sua capacidade, a confiança na sua capacidade de você mesmo. Quando ela percebeu isso, aí ela vai, confia em Deus e aí ela consegue deslanchar. Exatamente. Aí com relação ao sanguíneo, né? Essa questão da humildade. O sanguíneo é muito vaidoso. Então, a gente pode pensar que é o temperamento com a maior tendência à vaidade. Lembrando, né, amor, a questão da tendência, né? O que a gente está falando aqui são tendências, é o que mais puxa, né? Então, assim, é o defeito dominante que mais realmente reflete no seu dia a dia, reflete na sua infância, como a gente pediu para vocês refletirem anteriormente. E uma vaidade é uma questão que todos nós temos, né? Nós, como seres humanos, todos nós temos vaidade, nós somos vaidosos, né? Claro, tem uns que são mais, outros menos. Mas será que é um defeito na sua vida que você tem essa tendência? Você se preocupa muito com a sua aparência, né, ou com como você fala, ou como está na presença das pessoas? Se é uma tendência na sua vida, você faz, é um tipo de atitude com frequência, né, você se preocupa demais com isso? São tendências. Tudo que nós estamos falando são tendências, né? Tudo que a gente fala aqui, todo ser humano tem por ser humano, né? Mas é isso, você tem que ver o que mais tem uma pegada maior em você que te prejudica em relação à santidade. Sempre lembrar disso. Ah, não, mas são duas coisas. Então trabalha as duas. Seja aberto, né? E aí o sanguíneo, ele tem que chegar à humildade combatendo a vaidade, porque é isso que é mais importante para ele, né? E aí, enquanto o orgulhoso ele se acha ou quer ser o melhor, o vaidoso, que seria a questão do sanguíneo, ele não se acha. Ele quer parecer o melhor, ele quer que as pessoas acham que ele é o melhor, porque para ele a preocupação maior é em parecer, e não parecer com o parecer das coisas, não com o ser, porque ele quer que as pessoas vejam algo bom, né? Enfim, ele quer se mostrar. E para combater isso, né, ele nunca deve falar de si mesmo, nem coisas boas nem más, porque isso é para aparecer. Às vezes você vai em encontro com a pessoa, ela nem fica falando bem de si, ela fala só mal. Ah, não, hoje eu dormi mal demais. Poxa, eu nem perguntei, né? E aí é uma tendência muito grande do sanguíneo, sempre expor aquilo que está vivendo. E aí, para combater isso, queira o silêncio, para se fazer esquecer mesmo. Porque vem muito aquela questão do escondimento. Você não precisa, ninguém precisa saber a sua vida toda. Então, evite, fale menos para fazer se esquecer, como Nossa Senhora, né? Ela guardava tudo no seu coração, né? E aí vem muita questão de você não promover sua própria imagem, nem para o lado positivo, nem negativo. Porque para o positivo tem a questão de se promover mesmo, né? E para o negativo tem a questão do despudor. Que aí você vai e fala desnecessariamente de sua intimidade, sem ter noção se aquilo escandaliza ou não, e não tem a menor necessidade de falar nada. Então, o segredo do sanguíneo é ele tentar falar menos de si mesmo. E tentar falar coisas só necessárias. E aí, para ajudar isso, ele tem que repetir no seu interior o que Jesus falava, né? Já receberam sua recompensa. Ele falava isso dos fariseus, que ficavam lá na frente de todo mundo, para as pessoas verem que eles rezavam e tal. Então, Jesus fala para eles: já receberam sua recompensa.
Aí você pensa, eu quero essa recompensa? Aí você tem que ficar pensando, né? E aí Jesus falou também: como podeis dar glória a Deus, vós que buscais receber glórias uns dos outros? Também falou isso para os fariseus. Então, assim, se você quer receber glória dos homens, das pessoas, como que você vai dar glória a Deus? Então, é algo que Se se contradiz, né? opõe Se mesmo, opõe, né? né? Se contradiz. E aí, para isso, eu tenho que tentar ficar sempre pensando dentro de mim o quanto que é ridícula a glória do mundo, os elogios. Isso tudo não vale nada, né? Porque a verdadeira glória é a que é agradável a Deus. É eu ser agradável a Deus. Que aí é o importante, né? Você tem que mudar. Você tem que procurar ser e não parecer. E o ser tem que ser o ser agradável a Deus. Essa é a questão para o sangue. E hoje essa questão, ela entra muito nessa questão das redes sociais que a gente observa, né? Então, assim, hoje as pessoas, mesmo elas não tendo essa característica, elas buscam muito isso, porque é uma multidão de pessoas buscando mais curtidas, buscando ser visualizadas, buscando mostrar mais da sua vida, mostrando suas intimidades, né? Mas você tem que buscar realmente se conter, né? Não se expor tanto e buscar mais as coisas de Deus, né? Qual que é o valor que tem você receber 1 milhão de curtidas aqui e não alcançar o céu? Né? Qual que é o valor que tem você ter N visualizações de lives ou então de stories, o que for, né? E não alcançar a santidade? Não vale de nada. Né? Não vale de nada. Né? Você tem que buscar, se você tem essa tendência, buscar o desapego disso. Né? E se for realmente para promover as coisas, promova coisas de Deus, promova coisas santas. Mas não para se autopromover. Né? Algo realmente para promover Jesus Cristo e levar a santidade, levar a evangelização para quem for. Aí a gente vai entrar no fleumático com relação à humildade. Que agora a gente está falando da humildade de cada temperamento, né? E aí o fleumático, ele parece ser o menos vaidoso, né? Ele não tá nem aí porque o povo tá pensando, não tá nem aí. Só que aí o combate à vaidade, no caso do fleumático, é diferente. Ele não, o combate não é para ele ser o centro das atenções, mas o combate é com relação ao ideal de vida vazio. Porque aí é uma vaidade consigo mesmo. Ele acha aquilo, só o mundo dele que importa, só aquilo que tem valor. E aí também vira vaidade, né? Mas de uma outra forma. E aí o que deve combater são os pensamentos fúteis, porque tem muito, porque tenta viver, tem a tendência de viver na ociosidade, né? Então ele tem que combater esses pensamentos fúteis e ociosos e aí guardar as palavras, né? O reino dos céus é dos violentos. Tem sempre que guardar isso, porque é a maior dificuldade do fleumático. Então, o reino dos céus é dos violentos. Sempre que tiver com uma dificuldade de fazer algo em relação à santidade, pensar isso, o reino dos céus é dos violentos. E lembrar que Jesus lá no falando com aqueles servos com talentos e tal, e aí teve um servo que guardou um talento. E aí o que Jesus falou? Servo mau e preguiçoso. Já pensou Jesus falando isso pra você? Não, dá até uma loucura, né? Não pode não. E aí, para ajudar nisso, o fleumático ele tem que meditar para conhecer quem é Deus e ficar sempre pensando na grandeza de Deus. E aí, essa grandeza ajuda ele a entender a futilidade do que ele fica dessas tendências dele, dessas inclinações. Então, sempre meditar na grandeza de Deus para entender a futilidade que é o que ele está vivendo, né? E aí, como o defeito dominante do fleumático é a assídia, que é uma união de preguiça e tristeza, ele vai ver a cruz, ver toda a transformação que Deus quer dele, aí ele vai se bloqueia diante daquilo, com tristeza e preguiça, e fica voltado para si mesmo. E aí fica naquela. E aí a preguiça e a tristeza bloqueia ele. Porque ele procura o prazer, né? É melhor ficar deitado, assistindo TV do que ficar trabalhando, arrumando alguma coisa, né? É sempre melhor. E aí tem um vazio muito grande de quem está perdido em si mesmo, das suas próprias coisas, né? Fica sempre naquilo, sempre naquilo. Aí, para ajudar
Ele tem que pensar sempre: o que Deus tem reservado para mim? Aquela é a glória. É aquilo que eu tenho que pensar. Tirar o pensamento das minhas futilidades e lembrar o que Deus tem reservado para mim. Para ajudar nisso, ele tem que combater muita inclinação dele ao sarcasmo, que é aquele deboche, né, de toda situação, brincadeiras excessivas, porque isso é um fruto de uma despreocupação com as coisas que verdadeiramente importam na vida. Ele não tem essa preocupação com o verdadeiro e aí fica muito ligado a deboches, né? Brincadeiras excessivas. Então tem que ficar sempre pensando nisso. E aí ele pode até ter uma vida mais frívola que o sanguíneo, porque o sanguíneo é da superficialidade, gosta das sensações, mas o fleumático não, ele não tem esse problema de aparecer. O problema dele é jogar a vida fora. Ele quer passar a vida como se fosse um passatempo. Então tem que ficar muito, tem que refletir muito em relação a isso. E para ajudar, sempre pensar que a vida foi feita para cumprir uma missão, que é se unir a Cristo, que é manso e humilde de coração. E como que eu vou me unir? Sempre lembrando, o reino dos céus é dos violentos. Então eu tenho que ser violento. Pro fleumático, sempre buscar, é importante sempre buscar essa violência, né? Senão ele não sai de si. Eu queria, para concluir essa parte da humildade, né, que é a virtude mais importante, a virtude que é a mãe de todas as outras, né, e para todos os temperamentos, né, eu vou ler uma passagem aqui, na verdade, do Evangelho, né, que se encontra em Lucas 14, versículo 8. Tá? E disse-lhe Jesus: quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te ponhas no primeiro lugar. Não aconteça que alguém mais importante do que tu tenha sido convidado por ele. E quem convidou a ti, a ele venha te dizer: cede no lugar. Deverás então, todo envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, de modo que ao chegar quem te convidou te diga: amigo, vem mais para cima. E isso será para ti uma honra, em presença de todos os convivas. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Né, gente? Então, assim, para poder realmente fixar nessa questão, né, da humildade, de todos os temperamentos, né, seja por orgulho, pela vaidade, é a nossa busca constante. Né? O coração que seduz a Deus é o coração humilde. Aí agora a gente vai passar para a segunda virtude, que é a mortificação, que também é super importante. E a gente vai falar de cada temperamento dentro da mortificação. Aí, para começar, o que a gente tem que entender é que tem que supor que o combate ao pecado já existe. Se você não combate o pecado, esse combate assim não existe ainda, você ainda está no passo anterior, aí você ainda tem que evoluir um pouco para chegar a ser iniciante na santidade, né? E aí, a mortificação, ela serve para você ir além dos 10 mandamentos e se purificar. Ela é muito ligada à questão da purificação. E isso vem muito do que Santa Teresa falou, do apego às coisas, né? Então, você deve... a mortificação, ela serve para dispor sua alma para o desenvolvimento da graça. Quer dizer, eu sou apegado a muitas coisas, e aí... com a questão da mortificação, minha alma começa a ser disposta ao desenvolvimento da graça de Deus. Aí a gente pode pensar no exemplo de um passarinho. Um passarinho precisa voar, só que ele está apegado a muitos fios. Muitos fios estão prendendo ele, né? E aí ele precisa cortar todos os fios. E aí, para cortar, precisa, claro, da graça de Deus. E aí, essa vida ascética, essa vida de mortificação, ela só vai ter fruto quando você conseguir cortar todos os fios. Só assim que você vai conseguir algum fruto. Você não pode ficar apegado às coisas desse mundo. São importantes, sim. Você precisa, mas assim, aquele apego, aquele afeto, você tem que cortar. E aí você tem que lembrar do passarinho. Se tiver um fio segurando, ele vai conseguir voar? Não vai.
Então você tem que cortar. E aí sempre para ajudar isso é bom sempre lembrar que Deus se entregou por mim. Por que que eu não vou dar morte àquilo que me separa dele? Isso é muito pequeno, ele se entregou totalmente. Eu tenho que fazer o esforço de mortificar aquilo que me separa dele, né? E é claro que existem alguns fios mais difíceis para cada temperamento, que aí é o que a gente vai ver. Estou começando mais uma vez pelo colérico, né, nessa questão da mortificação. Né, o colérico ele tem que buscar a mortificação da ira. Né, a ira é um dos grandes defeitos dominantes do colérico, né, se não o maior, talvez, né, que leva muito ao orgulho. Né? A ira do colérico leva muito ao orgulho, porque a irritação, né, com o aumento, né, e aí a pessoa vai, ao mesmo tempo que ela vai pensando, ela vai falando e vai assim já falando tudo, né, já causando grandes estragos. Né? O colérico ele vai colocando um grande orgulho dentro do coração dele, porque ele não consegue abrir a mente dele, né, para a situação que está ocorrendo. Ele começa a se fechar nas próprias opiniões, como a gente já havia falado, nós falamos anteriormente, e vai trabalhando aquilo e se irritando, e se irrita cada vez mais, e se irrita e não se abre, e aí isso, né, transborda o coração, né, de orgulho de uma pessoa colérica. Né? Então, assim, o colérico tem que buscar, ao invés da ira, a doçura, né, a mansidão. O grande santo que era colérico, né, foi colérico, na verdade, né, e é conhecido como o santo da doçura, é São Francisco de Sales. É um homem que realmente, quando nasceu, né, quando criança, era uma pessoa de um temperamento bem impulsivo, bem nervoso, né, bem irado, e ao longo da vida também, mas que ele conseguiu trabalhar isso de tal forma, né, que ele conseguiu expressar a doçura, né, o reflexo de nosso Senhor Jesus Cristo, a mansidão. Né, ele conseguiu que o coração dele fosse manso e humilde, de coração como o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi um trabalho de, assim, acredito, de muitos anos, né, de luta, né, perseverança, para conseguir alcançar isso, essa luta contra a ira, né, principalmente contra o orgulho. Então, assim, existem momentos na vida, na nossa vida, no contexto geral, que nós somos contrariados. E quando o colérico ele é contrariado, ele tem a tendência a ficar revoltado e irado de tal forma que isso compromete totalmente a conexão que ele tem com o nosso Senhor. Então, quando você passar por algum momento no qual você for contrariado, né, seja pelo que for, pelo que acontecer na sua vida, né, você tenta entender que existe ali, na verdade, uma presença de Deus. Ao invés de ficar colocando a culpa em outras pessoas, colocar a culpa em várias situações e tudo mais, começa a colocar, não colocar a culpa, né, mas começa a refletir que aquilo pode ser uma ação de Deus na sua vida. Que Deus está querendo que você seja contrariado mesmo para poder trabalhar a sua humildade, trabalhar o seu coração. Então aproveita aquele momento. Realmente, nosso Deus me deu esse presente aqui de ser contrariado. Por mais difícil que possa ser naquele momento, você realmente refletir que Deus, né, te fez ser contrariado. Né? Deus quis que você fosse contrariado naquele momento, que era para o seu crescimento espiritual, né, para que você pudesse amá-lo mais e perceber a presença dele. Então, quando isso acontecer, ao invés de ficar irritado, comece a agradecer. E antes mesmo de ficar irritado, disperse o seu pensamento, né? Que afaste o pensamento da ira. Afaste mesmo. Para que você não fique maquinando aquilo no seu coração e ainda falando. Porque se você chegar ao ponto de começar a falar, né, numa situação no qual você está irado, você vai causar com certeza grandes estragos. Grandes estragos. E que em algumas situações pode ser até difícil de uma pessoa que ouviu, né, ou do que você fez chegar a perdoar. Né? Então, a partir do momento que aquele pensamento ele invade a sua mente, fora, né? Fora daqui. Então, você não precisa disso. Você precisa realmente buscar Deus nesses momentos e buscar realmente Deus. Me deu essa condição, né? Deus me deu esse momento aqui de contrariedade. Né? Então, assim, e largar essa questão, essa tendência de querer jogar a culpa, né, no demônio, em todas as situações, né? Ou a culpa é do demônio. Você sempre, né? Se você tem essa tendência, você vai sempre procurar uma desculpa. A grande verdade é essa. Você vai sempre procurar uma desculpa para poder colocar a culpa. Então abandona isso, né? Assume a culpa e abandona essa ira, né? Então, assim, a grande verdade é que Deus ele resiste aos soberbos, né? E dá graça aos humildes. Né? Essa é a grande realidade. Então, é uma sugestão, né, até de você começar a meditar na sua cabeça, de começar a pensar, você que tem essa tendência, todos os dias ao acordar, comece a meditar mesmo, né? Senhor, né, que hoje, no dia de hoje você me dê a oportunidade de ser contrariado. Que esse dia não seja como eu quero, mas como o Senhor queira.
que eu seja contrariado e consiga perceber a sua presença. Todos os dias. Tenta meditar nessas palavras, tenta meditar realmente pedindo a Deus a graça de conceder a contrariedade ao longo daquele dia, né? E de você conseguir perceber a presença dele naqueles momentos. E assim você vai conseguir alcançar e aprofundar ainda mais na sua meditação, né? E sair muito da lógica, né? Isso não é justo, eu não merecia isso, né? Por que comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Eu não mereço. Né? Você não é estrelinha, né? Sai desse mundo, você não é estrela, você não é, o ator principal da peça aqui, né? O ator principal, na verdade, é Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo morreu na cruz por nós. E aí você imagina, assim, naqueles momentos, né, nos quais ele estava sendo flagelado, nos quais ele estava sendo esbofeteado, né? Agredido, crucificado, se ele começasse a gritar: não, isso não é justo comigo. Não, por quê? Por quê? Por que meu pai me mandou aqui para poder ser crucificado, para morrer por essas pessoas que eu vim aqui para poder amá-las, né? Para poder realmente entregar boa nova, falar boa nova, né? E eles me crucificam. O que seria de nós hoje? Né? O que seria de nós hoje se o nosso Senhor, né, naqueles momentos ali de contrariedade, né, falasse coisas assim ou realmente não se entregasse? Estaríamos perdidos. Né? Essa é a grande verdade. Então, assim, né, existe uma historinha rápida, né? Vou falar com vocês. Que imagina, Jesus está para julgar, né? Existe uma fila, né, de julgamento e estão lá os seus devedores. Né? À sua frente estão os seus devedores. E aí, Jesus vai te tratar da mesma forma que trata os seus devedores, as pessoas que te ofenderam. E aí, nesse momento, você, um irado, um colérico, Pode escolher. né, você pode escolher, né, entre clamar justiça ou misericórdia para com Deus. Das pessoas que te, né, maltrataram. As pessoas que ao longo da sua vida você maltratou, você quis o mal, e Jesus vai te julgar dessa mesma forma. Naquele momento do seu julgamento, o que você vai clamar? Vai clamar justiça ou misericórdia? E como é que você está tratando isso hoje? Como é que você está tratando as pessoas hoje? Você está tratando as pessoas da mesma forma que Jesus, né? Você quer que Jesus te julgue? É uma meditação que você tem que ter. Né? Porque Jesus vai te julgar da mesma forma que você julga os demais. Então, muito cuidado, nós temos que buscar isso mesmo, tomar todo esse cuidado. Né? Então, assim, você tem que buscar mais livros. Né? Acredito que assim, um grande autor é São Francisco de Sales, né? O livro Filoteia. Existe também a biografia de Dom Bosco. Né? Acredito que seja uma obra realmente da grande profundidade, uma vez que Dom Bosco era um grande devoto de São Francisco de Sales. Então, assim, você buscando essas obras mesmo, para buscar uma mansidão maior no seu coração. E assim você consegue realmente trabalhar e buscar ainda mais a santidade. Né? Então, vamos para o próximo aqui. Né? O próximo temperamento é o sanguíneo. Né? Como é que o sanguíneo ele tem que trabalhar essa mortificação? A primeira mortificação que ele tem que trabalhar é a mortificação da própria língua. Né? O sanguíneo ele tem uma tendência, principalmente, de falar muito, né? De falar excessivamente, né? Não só de si mesmo, mas também dos demais. Né? E ele tem que buscar essa questão de mortificar e tomar mais cuidado. Né? A questão do olhar também é uma questão principal, né? O olhar sedutor, que tem aquele olhar mais malicioso. Né? E buscar, então, afastar esses pensamentos. Né? E se tiver uma situação na qual o seu olhar esteja realmente buscando coisas que não sejam de Deus, né? Coisas que não sejam frutuosas, afastar daquilo. Né? Porque é muito. O sanguíneo ele tem muita tendência às coisas, né? Muito vívidas, né? Os sentidos. Né? Ele tem muito isso com ele. Então, é buscar realmente trabalhar esses sentidos, né? De uma forma mais pura, né? E mais branda também. Então, além disso, né? Ele tem uma outra modificação que ele tende a começar as coisas e depois abandoná-las. Eu acho que nesse momento você tem que pedir, né, para o nosso Senhor trabalhar isso em você todos os dias. Trabalhar realmente, pedir a graça do Senhor, a perseverança. Né? Porque é aquela questão, né? Se você faz uma coisa de uma forma, você faz todas as outras coisas da mesma forma. Então, se você não tem trabalhado na oração, se você não tem trabalhado nos seus momentos com Deus, o resto da sua vida também deve estar na mesma linha. Você também tem dificuldade no seu trabalho, você tem dificuldade nas suas relações pessoais, você tem dificuldade no seu dia a dia. Né? Então, assim, você tem que buscar realmente essa perseverança e buscar essa graça, pedir muito essa graça, né, de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, para que eles realmente te concedam e que você tenha esse sentimento, essa vontade de querer perseverar. É um grande defeito dominante,
Não perseverar na oração é o que te afasta, não, desculpa, é o que te leva muitas vezes ao erro, ao pecado. Então, buscar realmente trabalhar essa falha, né, de não perseverar nas coisas, porque é necessário. Né, para o caminho de perfeição, a perseverança ela é necessária, né, e faz toda a diferença. Então, você tem que fazer, mesmo que aos poucos, no seu dia a dia, colocar alguma meta, algum objetivo de longo prazo e metas diárias, né? Algo que você consiga realmente conduzir. Então, que seja oração no Santo Terço, né? Diariamente, que seja 15 minutos de meditação, o que você conseguir fazer, mas que seja por pouco tempo, porque para você o pouco já é muito, porque você não consegue fazer, você se propõe a fazer coisas grandes, coisas enormes. Você até vai conseguir no início, mas vai chegar um tempo que você não vai ter mais interesse, né? Então você começar a trabalhar isso em você começar, né, aos poucos caminhando, hoje é um terço, daqui um mês é dois, três, e aí chega no rosário, mas que você consiga manter, né, esse ritmo diário. Porque se você começar com coisas grandes, dificilmente você vai conseguir manter. Continuando com essa questão da mortificação do sanguíneo, né? O sanguíneo ele tem uma tendência, ele prefere uma novena, né, uma quaresma, para depois voltar à vida frívola que tinha anteriormente, do que perseverar na oração. Ele que prefere um final de semana inteiro de oração lá, esforçando para esquecer de Deus no meio de semana. Ele prefere algo assim pontual para não precisar ter aquela rotina, né? Exatamente, prefere o acampamento Manaim, né, sair do acampamento abraçando árvores, né, e depois voltar para a vida que tinha anteriormente. Então, a grande questão aqui é começar com o pouco, né, porque o pouco já vai ser uma coisa muito grande, mas é um pouco determinado. É um pouco do dia a dia, todos os dias, né, uma decisão. E assim vai aumentando gradativamente. Né? Esse é o grande exercício que o sanguíneo deve buscar ao longo da sua vida. Né? Então, assim, a perseverança, ela está na memória de Deus. Então, assim, se você lê a história dos santos, né, se você realmente tem aquela meditação diária, se você faz a Lectio Divina, se você buscar, né, o evangelho, né, do dia, né, a liturgia diária, coisas pequenas, mas se você persevera naquilo, você vai aprofundando ainda mais as coisas de Deus. Né? Se você tem uma leitura, né, seja uma literatura sadia, claro, né? Você tem leitura da vida dos santos, então você vai ali aprofundando, porque o sanguíneo ele é muito imaginativo, ele pensa muito, imagina muitas coisas. Então se ele pega uma boa história, e principalmente as histórias dos santos, né, que são extraordinárias, e começa a ler aquelas histórias, ele vai começar, né, a trabalhar aquela perseverança dentro dele, vai, olha o exemplo dele aqui, o exemplo de Dom Bosco, né, nossa, muito esforçado e tudo, e assim vai. Né? E aí a questão é que a leitura dos santos vai sempre iluminando a mente do sanguíneo e voltando ao foco, porque ele dispersa. Então, se você sempre ficar lendo a vida dos santos, sempre vai te ajudar a trazer o foco de novo. Isso aí. Próximo temperamento é o temperamento... Então, o próximo é o melancólico, né? Com relação à mortificação. E aí a gente fala, o melancólico, por si só, ele não tem uma dificuldade na temperança dos sentidos, né? Porque ele é pouco estimulado por eles. Só que sim, ele pode sofrer com isso, igual a gente falou, por outros motivos, que não seja o temperamento em si, né? E aí, se ele for trabalhar em cima dos sentidos, tem que ter muita prudência. Porque, por tendência, ele tem a tendência, né, de exagerar nessa mortificação. E aí pode prejudicar a própria saúde. Aí, por exemplo, se ele vivia uma vida desregrada e tal, e teve um encontro com Deus, quer sair do 8 para o 80. E isso não é legal. Tem que ser com muita prudência, porque senão pode prejudicar e não ter a finalidade real que é a santidade, né? Mas aí, se a gente for pensar no melancólico puro, né, que não tem essa tendência para os sentidos, ele tem que trabalhar muito a mortificação na imaginação e no pensamento, porque é o que atrai muito ele. E aí, essa imaginação e pensamento traz muitas
críticas internas com o próximo e muito pessimismo. Então, é nisso que ele tem que trabalhar, ficar mais atento à imaginação e pensamento, né? A tendência do melancólico é a solidão e a reflexão. Só que se essa solidão não está cheia de Deus, ela se torna egoísmo. Porque a solidão cristã, ela é obrigatoriamente acompanhada da presença divina, senão é egoísmo. Então, e o egoísmo é ruim, né? Prejudica todas as outras virtudes, e aí você tem que trabalhar em cima da mortificação do egoísmo. Então, na prática, né, o que você tem que fazer então, né? O melancólico, ele tem que procurar sempre estar bem ocupado, né? Sempre fazendo alguma coisa. Isso ajuda ele a sair de si mesmo. E aí ele foge da ociosidade e dessas reflexões exageradas que ele tem tendência. Tem muita tendência a isso. E aí, se o melancólico fica só refletindo sobre suas ações, né, fica só naquilo, como que ele vai amar a Deus e amar ao próximo? Que na verdade são os objetivos, né? Amar a Deus e ao próximo. Então, ele tem que focar muito na temperança do pensamento e da imaginação. E aí, tem que pensar sempre que São João diz: meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e verdade. Eu falo que amo fulano e tal, mas e o que eu faço? Porque amar é o que o amor faz. Eu posso não ter aquele sentimento, mas se eu quero fazer algo para uma pessoa, aquilo é uma atitude de amor. Então, sempre pensar nisso. Amar não é falar, amar é fazer. E é o que Deus nos manda, amar uns aos outros. Porque só amando os outros e a Deus que a gente vai conseguir o nosso objetivo de santidade. E aí o que pode ajudar muito são esses trabalhos manuais, né? Vou ali, faço uma coisa, sempre tá fazendo alguma coisa manual, pode até ser com oração, que ajuda muito, né? E aí isso corrige a tendência dele ficar só em si mesmo, porque só em si mesmo vai ativando ainda mais o egoísmo. Eu sou apto, né? Eu posso fazer trabalhos manuais, que isso me ajuda. Coloca uma oração, que isso vai melhorar até a sua vida interior também, né? Atividades físicas também, porque isso vai ocupando a cabeça, né? Vai ocupando a cabeça da pessoa que tem essas características, tem esses defeitos, né, do melancólico, a melhorar mesmo as suas atividades, porque às vezes fica tão preso nele mesmo que não faz mais nada, né? E como a Regina falou, assim, isso leva à questão de outras doenças, né? Outras situações até psicológicas. Então, assim, buscar realmente mais atividade, né? Buscar realmente sair do seu mundinho, né? Para poder realmente buscar esse caminho de santidade mesmo e parar de meditar em si mesmo, né? Porque aí fica meditando, achando que tá com vida interior, mas vida interior sem Deus não é vida interior, né? É o que a gente falou que seria o próprio egoísmo. Exatamente. E aí, vamos pro fleumático, né? Com relação à mortificação. É até engraçado porque o problema do fleumático não é mortificar, né? É vivificar. Essa é a mortificação do fleumático, né? Deixar de ser um morto-vivo e agir, né? Sair de si, sair de sua comunidade, fazer as coisas. Essa é a verdadeira mortificação do fleumático, né? Porque a tendência dele é a inação, não fazer nada. Ou então, se ele é obrigado a fazer, ele quer terminar tudo rápido para poder descansar ou se divertir, né? E aí, com isso, ele se inclina muito ao tédio, porque ele não tem paixão em fazer alguma coisa, né? Falta muito essa paixão. E aí é o que prejudica. Aí um ponto positivo, né, que a gente já tinha falado, é a prudência e a calma em resolver as coisas, resolver situações, sem correria. Só que aí pode virar um vício também, porque às vezes o fleumático vai resolver aquela situação, aí ele fica resolvendo, aí a solução nunca chega. Então, assim, tem que ficar muito atento à questão da inação, porque isso, e a questão da proatividade, né, isso é o que prejudica muito.
E aí, sempre pensar, né? A gente está falando aqui sempre frases de santos, né? Para conseguir ajudar nesse caminho, né? E aí, São João da Cruz fala que tem pessoas que andam na direção do progresso espiritual com muito mais paciência do que o que Deus realmente quer. Do que o que Deus realmente quer ver nelas, né? Então, assim, é tanta paciência que não é nenhuma paciência de Deus, né? Você tem que trabalhar também na sua paciência. Ter paciência é legal, mas assim, muito, né? Pode atrapalhar a santidade, que é o que importa. Porque você chega ao ponto de pausar, né? Você chega ao ponto de parar totalmente. Aí não é mais paciência, você fica totalmente parado, né? Você congela. Né? Então você tem que buscar realmente com essa prudência, né? E conhecer realmente o que deve ser feito para poder não ficar nessa paciência eterna. Né? E aí uma atitude boa, né, a ser tomada é pensar nos bens espirituais, né? Nas coisas boas que tem com relação a Deus, a vivência da santidade, porque quanto mais você pensa nesses bens espirituais, mais eles vão ficando agradáveis a você, e aí o tédio vai desaparecendo. E aí essa reflexão desses bens, essa agradabilidade que quando vai se tornando agradável, ela também vai te motivando e deixando mais determinado a sair desse tédio e fazer o que realmente deve ser feito. Então, a meditação desses bens espirituais se tornam agradáveis e te motivam a fazer o que deve ser feito. Porque esse é o problema do fleumático. Ele quer coisas fúteis e tem dificuldade de fazer o que deve ser feito, né? E aí, como sanguíneo, né, é muito importante para o fleumático ler a vida dos santos, sempre ler, para sair dessa mediocridade que ele tem, né? E passar a ter mais grandes desejos, coisas espirituais. Essa meditação da vida dos santos ajuda muito. E aí ele sempre vai vendo tudo que os santos fazem e o quanto eles são violentos naquilo quanto às coisas de Deus. E é uma forma também de se motivar mais, porque ele tem tendência ao desânimo, né? Outra coisa boa para o fleumático fazer é buscar amizades espirituais, né? Só que ter cuidado nessas amizades. Se buscar uma amizade muito parecida com ele, aí não vai ter muita evolução. Ele tem que buscar amizades que motivam ele, pessoas mais animadas e tal, que querem fazer coisas. Mas claro que são boas amizades, né? Amizades que se motivam a fazer coisas que não favorecem a santidade, não tem o menor sentido, né? E aí tem sempre que combater a ociosidade, porque o fleumático adora ficar ocioso. E aí, para combater a ociosidade, ele tem sempre que lembrar o que Santo Afonso falava. Não perder tempo jamais. Deus pede estrita conta do seu tempo. Então, Deus quer saber o que você fez com o seu tempo. E aí, você tá ocioso e tal. O que você vai falar para Deus? O que eu fiz com o meu tempo, né? Então, tem sempre que pensar nisso. E se a gente quer dar a vida para Deus, tem que dar agora, não é daqui a pouco, não é depois. Porque planejar ser santo não é ser santo, né? Não te deixa santo. E tem sempre que pensar que hoje é o último dia. E hoje é o dia que Deus quer que eu seja santo. Exatamente. E aí agora, né, nós vamos mudar aqui, né, para a última virtude que nós vamos abordar, né, para os temperamentos, que é a caridade fraterna. Né? O que é caridade fraterna? Muitas vezes, na verdade não, a nossa sociedade hoje ela deturpou muito essa questão de caridade. Né? É muito dito que caridade, na verdade, é como fazer uma boa ação, né, ir em algum asilo, entregar algumas cestas básicas. Solidariedade. Né, solidariedade, algo associado com isso. Né? Da mesma forma como Regina acabou bem falar a questão do amor. Né? O amor não é... Né, como é que é amor? O amor não é o que o amor faz, né? Amor é o que o amor faz. Você pode ficar sentindo, mas aquilo não vai interessar em nada. É o que você faz com aquilo. Exatamente. E muitas vezes o amor é confundido com paixão. Né? E na verdade são coisas diferentes. Da mesma forma, a solidariedade, né, com a caridade, né, a caridade fraterna com solidariedade são confundidas. Né? Porque a caridade fraterna é uma coisa que vem da graça. Né? Nós não temos condições de buscarmos, de termos isso, a caridade. Primeiramente, para você ter uma caridade fraterna, né, você tem que buscar
não amar o próximo, né? Não é essa a questão. É olhar o próximo com o olhar de Deus, né? Com o olhar, e olhar que o próximo é o próprio Cristo. Né? Que o seu irmão é o próprio Cristo. Olhar para ele com o amor que você tem por Jesus Cristo. Essa é a caridade, é a verdadeira caridade fraterna. Né? Não olhar o irmão como um outro qualquer, uma outra pessoa. Não. O seu irmão é Jesus Cristo, pois Jesus Cristo está nele. Né? E como é que você trabalha isso no seu coração? Como é que isso é trabalhado dentro de você? A caridade fraterna ela só pode existir se você não tiver estado de pecado grave, estado de pecado mortal. Não tem como existir amor a Jesus Cristo se você está em estado de pecado. Né? Pois você está de pecado mortal, que eu digo. Né? Porque você teve um total desamor, uma falta de amor com Jesus Cristo e quer buscar a caridade fraterna, não tem como. Não faz sentido isso. Né? Então, primeiramente, você tem que, como nós dissemos no início, abandonar de vez, ter uma determinada determinação de abandonar os pecados mortais e aí sim começar esse trabalho, né, de buscar a caridade fraterna. Ver o irmão como um Cristo. Né? E por muitas vezes é muito difícil, na verdade não é difícil ter essa visão, né, por muitas vezes porque você não tem esse trabalho dentro de você, você não tem essa questão, né, trabalhada, você não tem esse apego, né, você ainda está muito ligado às coisas do mundo. Né? Então você vê no outro somente os defeitos. Você não tem essa capacidade de enxergar, porque, como eu disse, é uma condição que só vem pela graça de Deus. Não tem como nós, seres humanos, né, simples e fracos, temos condição sozinhos de alcançar essa caridade. A caridade fraterna é o Espírito Santo derramado em nós, para que assim a gente possa ver o irmão como o próprio Jesus Cristo. Né? E aí você, vendo isso, você consegue ver que Jesus Cristo morreu na cruz por você, especificamente por você, né, por cada um de nós, em específico, né? E que você deve também morrer pelo outro, independente de quem o outro possa ser. Não é mesmo? Então, é uma coisa que você tem que buscar, mas primeiramente você tem que trilhar um caminho antes, se você está nesse caminho, né, de abandonar o pecado mortal. Abandonar os pecados mortais e aí sim começar a ter essa busca dessa caridade fraterna, de começar a ter um olhar de Cristo para com os demais. Né? Então, vamos começar então com o temperamento colérico, mais uma vez. E como é que o colérico ele trabalha essa questão da caridade fraterna? Como é que ele, né, deve buscar esse trabalho? Praticando humildade e a doçura, que são os outros tópicos já abordados. Né? Praticando a humildade, né, de realmente conhecer o nada que é, totalmente, abandonando as suas paixões, o seu amor próprio, né, a paixão das suas opiniões, né, dos seus desejos, né, e ser doce, buscar a doçura. Conseguir enxergar nas pessoas, né, a pessoa como um indivíduo, não como uma coisa, como aquele fulano, aquele mau caráter, né, aquele canalha, né, e por aí vai. Né, enxergar no outro realmente que ali, por pior que ela possa ser, como você também é, né, você é um miserável também, aquele outro, ele também tem Jesus Cristo dentro dele. E dessa forma você vai conseguir ter essa caridade. Você vai conseguir ter essa caridade fraterna com o seu irmão. Né? Sair dessa sua individualidade, né? E olhar com dignidade para essas pessoas. Por pior que elas possam ser. E eu vou colocar um exemplo aqui bem simples, pode ser um familiar seu. Né? Não precisa ser, por muitas vezes a gente pensa a questão de caridade, é um mendigo na rua, é uma pessoa largada, né? É uma pessoa que está presa. Não, eu estou falando, vamos colocar aqui, né, vamos de poucos em poucos, é um familiar seu que você tem aquele ranço, você tem aquela dificuldade, que você não consegue lidar, você não consegue talvez nem olhar na cara dele. Né? E você, né, coloca na sua cabeça que ele é um mau caráter, uma pessoa ruim. Isso vale para qualquer pessoa, mas principalmente para o colérico, né, porque ele tem uma ira tão grande quanto a isso, que ele começa a sentir coisas ruins contra aquela pessoa de uma forma muito intensa. Então começar a observar que naquela pessoa existe realmente, né, a pessoa de Jesus Cristo está presente nela. E enxergar nisso. E abandonar os defeitos. Porque os defeitos não vão fazer a menor diferença nem para você nem para ela. E você tem que olhar isso com essa caridade. Né? E aí você tem um sentimento muito ruim para uma pessoa e tal, mas Jesus fala que você tem que tratar o outro como se fosse o próprio Cristo e tal. Como é que eu faço? Não, você tem que tentar agir mais racionalmente, assim, deixar esse sentimento de lado e praticar, porque o que importa é o que o amor faz, né? Porque a caridade é o amor com o outro. E aí você tem que trabalhar nisso, né? É o que você vai fazer. Eu posso fazer mesmo não gostando da pessoa, né? Essa Terezinha tinha muito isso. Ela tinha muita dificuldade com as irmãs e mesmo assim se doava por elas. Né? E exatamente.
Se você, por exemplo, teve uma atitude, né, uma atitude diferente daquela comum que você tem que apenas se humilhar e dizer, né, sou um servo inútil, fiz nada além do que era necessário, né, nada além do que era minha obrigação mesmo. Né, você tem que buscar isso dentro de você, porque às vezes você começa a ter essas atitudes, você começa realmente a perceber que você está tendo atitudes diferentes com o próximo, está tendo atitudes boas, né, atitudes realmente que te elevam, né, no caminho da perfeição. E aí, ao invés de você realmente se rebaixar e ainda voltar a reconhecer a sua insignificância, você começa a querer se achar melhor do que os outros. Você fala, olha só como é que eu sou bom, olha só como é que eu trato as pessoas. Isso fala com você mesmo, você não chega nem a expor isso. Mas você começa a pensar, olha como é que eu sou bom, né? Olha só as minhas qualidades, eu sou uma pessoa excepcional. Né? Olha só, eu trato essa pessoa aqui tão bem, olha como é que ela me trata. Não, muito pelo contrário. Né? Você tem que continuar aceitando mesmo as contrariedades da mesma forma. Né? As pessoas não vão mudar simplesmente porque você está mudando de atitude. Pode ser que isso aconteça? Pode, mas você não tem que esperar isso das pessoas. Tem que lembrar sempre. Sou um servo inútil e não fiz mais que minha obrigação. Mais do que obrigação. Né? Então, é sempre buscar isso mesmo, é sempre buscar não trabalhar o seu ego nesses aspectos, porque o seu ego será atacado nesse ponto. Né? Principalmente, porque você tem essa tendência a se inflar. Então, é buscar se afastar desses pensamentos e seguir o seu caminho de santidade. Tá? Mudando então para o temperamento sanguíneo, né, nesse aspecto da caridade fraterna. Então, o sanguíneo ele tem uma qualidade muito boa, porque ele já tem essa tendência, né? Uma pessoa muito sensitiva tem essa tendência a se colocar no lugar do outro, né? Ter essa empatia de estar ali e entender o que o outro está passando, como é que o outro vive, como é que o outro talvez esteja pensando, né? Mas muitas vezes o sanguíneo ele peca também uma coisa parecida um pouco com o colérico, né? Ele pode chegar a inflar demais, né? E se expor, né? Eu sou mesmo uma pessoa excelente, sou uma pessoa muito boa. Porque na verdade você não está fazendo nada de bom, porque se você tem um ato de caridade, né, fraterna, e você realmente se exalta por conta disso, é um ato totalmente vazio. Né? O que muitas vezes pode ocorrer é querer, principalmente eu vejo muito no Instagram, né, essas coisas, né, as pessoas querem muito isso, né, e buscar muito mostrar o lado da sua vida, né, e não ter um ato de compaixão, né, com o outro. É só por exposição natural, né, da vida pessoal. Né? Não falo nem a questão do amor ao próximo, mas não tem essa busca constante de estar com o próximo, ter esse amor mesmo, esse amor verdadeiro, né, fazer por fazer. Se você faz, né, e você quer realmente cativar outras pessoas, é excelente. Você trazer outras pessoas para poder fazer aquele trabalho junto com você é ótimo. Mas se você busca realmente para poder inflar o seu ego, né, você não está agregando nada para a sua caminhada, né, infelizmente. Você tem que buscar algo realmente maior e algo engrandecedor, vendo a pessoa de Cristo no outro. Né? Então, existe essa questão, né, de você sair do pecado, né, de sair do pecado mortal e já querer ir direto para a caridade. Não, hoje eu me confessei ali, já estou na graça e já quero ajudar o próximo. Não funciona dessa forma. Né? Existe toda uma preparação que você tem que buscar, né, porque você vai começar, você como sanguíneo, vai começar desse tipo de atitude e vai passar pouco tempo e você já não vai querer mais. E o grande perigo também é você ficar como sendo o fazedor, né? Se apegar muito a esse ativismo de ajudar e tal, e não se aprofundar em Deus mesmo e ser aquele fazedor que se sente o verdadeiro cristão e tal, mas na verdade você está querendo só a ação, né? Porque você gosta muito de ação. Inflar o ego mesmo. Então, uma sugestão, né, que a gente coloca assim, é uma questão que você deve fazer, meditar muito a respeito da morte. Meditar muito a respeito da sua própria morte mesmo. Né? Que hoje você está aqui, amanhã pode não estar mais. Né? E realmente isso pode acontecer. Mas você tem que buscar muito isso, porque não vai fazer sentido você ficar inflando o seu ego. E aí amanhã você não está mais aqui. Né? As pessoas também não fazem a menor diferença. Né? Você tem que buscar aprender a morrer todos os dias. Né? Entender que o importante não é você. Né? O importante é alcançar a santidade. Não é mesmo? Então, assim, você pode meditar. Não, é legal lembrar, ficar sempre lembrando, né, que a gente está falando de santo, né, o que santo fala. São João da Cruz falava que aqueles que são muito ativos, que querem fazer muitas pregações, obras exteriores,
eles fariam maior proveito à igreja e dariam maior satisfação a Deus se desse o exemplo, gastando pelo menos metade do tempo com Deus na oração. Porque aí é o que a gente fala de falta de profundidade. Porque a caridade fraterna é dar amor ao próximo, vendo Cristo no próximo. Mas se eu não tenho um tempo de oração que eu ame a Deus, como que eu vou dar esse amor, enxergar esse Cristo no próximo, se eu não tenho um amor a Deus? Por isso é a questão da profundidade, né? Tem que ter o equilíbrio, senão vira só ativismo. E aí não tem nada de caridade fraterna. Não faz sentido, né? Então você tem que buscar mesmo esse desapego, né, de você mesmo, né, uma coisa que é natural de todos nós. Nós temos que trabalhar esse desapego de nós mesmos, da nossa imagem, né, das nossas coisas, do nosso jeito, e buscar realmente essa meditação para a morte, né, essa meditação que nós temos um fim último, né, não é aqui, né, e realmente nós vamos chegar algum dia a falecer, né, enfim. Essa questão da morte, assim, você não é insubstituível, né? Eu sou muito importante porque eu faço isso na igreja, faço isso, eu ajudo fulano. Não, mas no cemitério tem várias pessoas insubstituíveis, né? Então, o que importa é a sua vida de oração e enxergar Cristo nos outros, né? Exatamente. Aí a gente passa para o melancólico com relação à caridade fraterna, né? Aí, como ele é muito retraído, fechado em si mesmo, o que ele tem que fazer é se lançar mesmo. Se lançar e não ficar apenas na vida interior, né? Porque aí ele fica ali e aí ele não consegue ajudar e realmente trabalhar essa caridade, né? Porque se você fica o tempo todo pensando em si mesmo, é igual que a gente falou, é egoísmo, né? Se você fica lá só na sua imaginação, né? Então ele já tem que trabalhar a imaginação, o pensamento e se lançar ao próximo mesmo. E aí a gente fica falando muito de vida interior do melancólico, né? Mas aí se ele tá lá, vai para uma adoração, aí fica lá, vai para adoração e fica só pensando na vida dele, pensando no que ele faz, os problemas dele, aí tá achando que rezou, que tá com vida interior. Mas na verdade não, né? A oração, eu com Deus ali, né? Tem que ter uma troca, eu tenho que rezar mesmo, né? Aí sim eu tenho vida interior. Senão, não teve oração. E aí tem que entender também, e essa vida interior é importante, porque igual é a questão do sanguíneo. Se eu não tenho um amor a Deus, como que eu vou ter um amor ao próximo, né? Vira só ativismo quando ele consegue sair de si mesmo, o melancólico. E aí ele tem que entender, porque ele tem muita dificuldade, de que ninguém tem maior amor a não ser aquela pessoa que dá a vida pelos amigos. Então, sempre essas questões são para ajudá-lo a sair de si mesmo, né? E aí a gente pode lembrar também que o grande progresso de Santa Teresinha foi quando ela percebeu que o que realmente importava, né, para ela, né, era alcançar o amor ao próximo e sair de si mesmo, porque ela ficava lá, mandando a Deus e tal, só que o grande progresso dela foi quando ela viu que ela tinha que sair de si mesmo, né, e aí ela fez isso, assim, com maestria, né, ela não foi uma filantropa, né, ela não ficou fazendo essa caridade que as pessoas falam, né, estilo solidariedade, mas ela fez a verdadeira caridade fraterna, que mesmo com muita dificuldade no relacionamento com as irmãs, ela via Cristo nas irmãs e se doava muito por elas. E aí ela via Cristo, se doava e aí no final do dia ela se encontrava com ele na comunhão. Então era uma caridade fraterna perfeita, né? Porque junta o amor a Cristo e o amor a Cristo que está no outro. Exatamente. O quanto que essa Teresinha agrega para nós até hoje, né? Então, assim, doutora da igreja, né? De obras extraordinárias, né? Então, assim, a gente vê essa questão que Deus realmente trabalha, assim. Né? A partir do momento que ela percebeu que ela tinha necessidade de sair de si mesma, olha o tamanho da obra que ela fez, né? Talvez qual é o tamanho da obra que Deus quer para você, né? Na sua vida, né? Que você tem que sair de si mesmo, desapegar do seu amor próprio e sair pelo mundo para poder fazer o que Deus quer de você. Então, é isso que realmente a caridade fraterna ela faz. Assim que você a percebe, e percebe que pela graça de Deus que você consegue alcançá-lo.
né? Ela faz coisas extraordinárias, muito grandes. Como você E diz. tem que ter muito cuidado, porque ninguém consegue amar ao próximo verdadeiramente se não cultivar amor com Deus. E aí o maior exemplo é esse, né? Todo dia ela tinha lá, se doava às irmãs e ainda participava da comunhão. Não tô falando que, né? Enfim, cada um é pessoal. Mas tem que cultivar esse amor com Deus, senão não existe caridade fraterna. E aí um ponto forte do melancólico é o recolhimento, o amor ao silêncio, esse cultivo da vida interior. Aí, o que tem que pensar é, depois que eu já consegui ter uma vida interior bacana, isso não pode ser perdido, né? Só que só vai progredir se lançar no amor fraterno. Ao exemplo de Santa Teresinha. E aí, para isso, ele vai aprender. Quando ele se lança o amor fraterno, ele começa a aprender a esquecer de si mesmo. E aí tudo ajuda no caminho de santidade, né? Aí vamos para o fleumático com relação à caridade fraterna. O fleumático é muito parecido com o melancólico na questão da dificuldade de se doar, né? De sair de si mesmo. E aí, para o fleumático, ele tem sempre que lembrar que o reino dos céus é dos violentos. Só assim ele vai conseguir sair de si mesmo e ir em direção aos outros. Porque ele tem tendência a buscar o que é mais fácil, né? Tem essa sua desmotivação natural. E aí, uma coisa muito boa do fleumático pensar é ele colocar na balança. De um lado, coloca seus desejos, né, de inação, os seus problemas, suas aflições, né, toda aquela sua vida pessoal, colocar de um lado da balança tudo isso, tudo que ele sente, e do outro lado da balança ele tem que colocar a sede que as almas têm de Deus, até inconsciente, né, e aí lembrar também de tantas almas que se perdem, né, pela nossa falta de santidade. Então ele tem que colocar isso na balança para ele conseguir enxergar o verdadeiro valor das almas. E só ele saindo da inação dele que ele vai conseguir ajudar nessa salvação das almas, né? E essa questão da salvação é muito importante também o fleumático meditar sobre o inferno. Sobre essas almas que Nossa Senhora de Fátima falou, né? Que vão sempre para o inferno, que caem como gotas de chuva, lembrar do inferno que Nossa Senhora de Fátima mostrou e tentar pro fleumático é muito importante essa meditação do inferno para ajudá-lo na motivação de sair de si. É sempre muito importante. Aí eu deixo pra amanhã, que aí vira semana que vem, vira ano que vem. Não faço. E aí eu não faço. E aí a vida passa como se fosse um passatempo, né? E eu não fiz nada. E a vida vai passando e eu tenho que entender que hoje é o dia pra eu me doar. Então, assim, eu tenho que me doar hoje. E eu... Esquecer, né? Que nasceu para os outros, que não nasceu para você. Esquecer de si, né? E lembrar que nasceu para os outros. Por isso, e lembrar que nasceu para os outros. E quando eu coloco muito isso na cabeça, que eu nasci para os outros, me ajuda a esquecer de mim mesmo, que é onde eu fico aprisionado, né? E sempre... Não, pode continuar. E o fleumático é muito ligado ao descanso, à diversão, né? Então, sempre que... mas eu preferia tanto descansar, né? Sempre que tiver essa tendência, lembrar de São João Maria Vianney. Ele falava, é necessário trabalhar muito nesse mundo, combater, porque temos toda a eternidade para descansar. Então, assim, o reino dos céus é dos violentos, temos a eternidade toda para descansar. Isso é o que o fleumático tem que ficar meditando para se motivar mesmo, né? Aí tem que entender que nenhum fleumático vai morrer de cansaço. Não vai morrer, pode ficar despreocupado, então tem que acelerar, né? Começa a trabalhar mesmo, se esforçar mais, né? E buscar essa caridade fraterna mesmo. E aí ele tem que se motivar sempre, né? E essa motivação tem que ser para um dia amar a Deus assim, até a loucura, uma loucura santa,
E essa loucura, ela faz a pessoa pensar mais em Deus do que em si mesmo, né? E aí é legal que Santa Teresa d'Ávila, ela fazia uma oração para Deus e falava assim que ela pedia para Deus não deixar ela ter contato com pessoas que não fossem loucas por ele, porque ela queria essa motivação, né? E se você realmente se motivar a ser louco por Deus e tal, ele vai te dar essa graça, né? Se for da vontade dele, ele vai te dar essa graça. Então, sempre buscar essa motivação. E aí, né, a gente fecha o fleumático e coisas que a gente tem que pensar com relação a todos os temperamentos, que a gente até já falou, né, que Jesus quando estava na Terra, ele pensava em mim o tempo inteiro, né, o tempo todo ele pensava em mim. E por que eu não penso nele? Por que eu não posso buscar essas coisas pensando nele, né? Ele se consagrou a mim, né, ele se entregou totalmente. Por que eu não posso me consagrar a ele? Lembrar também que Deus, ele quer nos salvar muito mais do que o que a gente quer. A gente quer, mas Deus quer muito mais. Então ele vai nos dar a graça. A gente tem várias tendências, mas ele vai nos dar essa graça. Porque ele quer que a gente se salve muito mais do que o que a gente quer. E aí a gente tem que ser humilde para conhecer mesmo as nossas misérias. E também ter esse conhecimento maravilhoso da misericórdia de Deus. Porque ele criou os homens justamente para que se arrependessem e para que ele pudesse exercer a misericórdia dele, né? E não importa a tendência, né? O objetivo final é que a gente possa falar igual São Paulo, né? Que não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Aí é isso. Aí a gente tem algumas perguntas que a gente pode responder. Que aí vai dar tempo. Perguntaram aqui, né? Como lidar com um namorado sanguíneo? Eu sou melancólica. Bom, o sanguíneo ele sai de si, né? Ele é bem espalhafatoso, o melancólico ele fica mais dentro de si. A primeira coisa é não taxar, né, as pessoas. Você tem que saber qual que é o maior problema que ele tem, né? E também é importante vocês dois tentarem lutar pela santidade, porque não adianta nada, né? Você ficar lá, como que eu vou lidar? Mas aí ele não luta pela santidade, né? Ainda mais no período de namoro, né? Um período de conhecimento. E vocês têm que ver se realmente os dois querem a santidade. E entra também a caridade fraterna, né? Nesse aspecto, né? Será que, como é que você está vendo o seu namorado? Será que você está vendo ele com os olhos de Cristo? Você está vendo ele realmente como o nosso Senhor Jesus Cristo? O que você tem feito, buscado para ele melhorar, né? Os defeitos dominantes que ele assim possui? Como é que tem sido esses defeitos no relacionamento? O que tem sido feito? Né? O que você tem buscado? A primeira coisa que você deve buscar, realmente, ao invés de falar assim, ele é sanguíneo, ele é difícil, né? ele é muito espalhafatoso, né? E tal, buscar realmente ter esse diálogo mais aberto e ter essa visão, enxergar nele que ele tem essas dificuldades e buscar realmente essa melhora também da parte dele. Né? E aí o que na verdade você tem um problema porque tem temperamento diferente. Se fosse temperamento igual também teria problema. Sempre vai ter problema. Então o que eu fico muito na minha cabeça é assim, traça um plano, uma estratégia mesmo para ajudá-lo a educar crescer no caminho esse temperamento, porque que aí você também tem que fazer, né? Porque esse é o caráter, né? Um temperamento educado. Aí tem outra aqui, tenho características sanguíneas e coléricas, em iguais proporções. Como definir meu temperamento? Na verdade, definir o seu temperamento não tem importância. Você não precisa se enquadrar em um desses quatro. O que você tem que entender é achar o seu defeito dominante, que às vezes você acha que é porque ele é o que mais aparece, mas na verdade você tem que entender que o seu defeito é aquele que mais prejudica para a santidade. Então, definir, eu sou colérica, eu sou sanguínea, isso não tem importância. Ah, mas alguém me pergunta o que eu falo. Fala o que você acha. Fala, você achou o defeito dominante? Então, fala sobre ele, que é
o temperamento referente a ele, mas assim, na verdade o que você fala pro outro tanto faz, né? É um estudo simples, né? Um estudo humilde, realmente, para conhecimento pessoal. E a questão é a seguinte, se você está presa nisso, ou se você está preso nisso, nesse pensamento, né? O que eu sou, o que eu não sou, né? Você tem que abandonar esse pensamento, porque se isso está tomando conta do seu tempo, esse pensamento não serve. O que você tem que preocupar realmente é qual que é o defeito. É o defeito mais do colérico, que me atrapalha a ter esse caminho de santidade? É o defeito mais do sanguíneo, que me atrapalha a ir para o caminho de santidade? E trabalhar nesses defeitos. Focar principalmente em um deles, né? O mais grave. E buscar realmente esse caminho. Se você ficar preocupando, mas como eu me defino? Será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Não sei o que, não. Isso, né? Essa questão, se você está perdendo muito tempo meditando nisso e tudo mais, né? Na verdade você vai estar criando outros empecilhos e não focando na real solução, que é lutar contra o seu defeito dominante. Aí perguntaram aqui, eu analisando, vejo que tem um mix de temperamentos, tem tudo de todos. Tem como eu ter os 4 temperamentos? Na verdade, não tem como você ter os 4 temperamentos. O temperamento raiz é aquele lá da sua infância, que veio da sua constituição biológica, aquele é o raiz. E aí você, pensando na sua infância, você consegue defini-lo melhor. Aí esse é o seu temperamento. Mas aí você acha que tem o mix dos 4. Na verdade, isso vem de suas experiências, do que você viveu, de fatos que aconteceram, que foram te moldando, enfim, de vários acontecimentos. E aí é por isso que a gente fala. Aí eu mudei totalmente lá da minha infância. Então eu tenho que ficar apegado ao temperamento da minha infância? Não, eu tenho que ficar apegado ao que me prejudica em relação à santidade. Então assim, eu posso ter um mix de temperamento, você pode ter o que você quiser. Mas você tem que focar no que tem problema com relação à santidade. A gente vai postar esse vídeo no YouTube, então quando você tiver algum problema com relação a isso, você pode olhar para ver o que é bom você fazer, né? E aí, outra pergunta também o nosso temperamento da infância é o que predomina na vida adulta? Pode ser que sim, pode ser que não, né? É o que a gente falou. Ele com certeza tem alguma influência, mas pelas suas vivências pode ser que seus vícios mudem e tal, e aí você tem que se apegar ao que você é hoje, né? Porque às vezes eu tô na luta com as virtudes, aí eu desenvolvo uma virtude muito bem, e aí outro defeito que vira o dominante, porque esse eu já venci, então aí eu já tenho que mudar a minha postura, né? E é isso, né? Exatamente. Você pega, por exemplo, a história de São Francisco de Sales, né? Na época ele não tinha essa questão desse desenvolvimento de estudo sobre os temperamentos, né? Mais tão aprofundado como a gente tem hoje. Então, o que ele observou? Através dos estudos, né, da igreja, né, de personalidade, características, né, humanas, ele percebeu que o maior defeito dele era a ira. E aí, né, desde novo, ele começou a trabalhar naquele defeito. E aí, consequentemente, ele trabalhou nos outros demais, porque ficou muito mais fácil. Né? Ele trabalhou principalmente naquele defeito que era crucial na vida dele, e os demais defeitos ficaram mais brandos. Então, é o que você deve buscar também fazer. Né? Buscar realmente trabalhar esses defeitos, os defeitos dominantes, para poder que os demais também sejam caiam também e as virtudes comecem a aparecer também, né, Flora? Então, gente, termina o seminário. Eu quero deixar bem claro que foi todo feito com base no curso do Padre Paulo Ricardo e que a gente não pode simplesmente se fechar, né, a esse conhecimento. Esse é um conhecimento que tem o objetivo de nos ajudar na busca da santidade. Aí você vira e fala, não, mas eu não me identifiquei com nada. Ótimo, então busque outros caminhos. Não precisa ficar apegado a isso só porque talvez é um assunto muito da moda, não precisa ficar apegado. Você tem que se apegar a coisas que te ajudem à santidade. Então, se foi bom, se foi um conhecimento bom, aprofunda, vê o que tem problema em você. Se não foi, se não te ajudou em nada, passa pra frente. Porque o objetivo é a santidade. Ok? Agradecemos, né, nessa oportunidade, né, realmente, né, de podermos falar um pouco, né, a respeito desse estudo, né, tão simples assim, né, mas que vocês realmente busquem esse aprofundamento cada dia, busquem vencer esses seus defeitos dominantes, como a gente busca todos os dias também, e aprofundem mais na vida de oração, na vida de meditação com o nosso Senhor. Tá?
Nós vamos finalizar como uma oração. Né? Então, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, venho neste momento te agradecer por todo este momento que nós passamos nas últimas 2 semanas. Que todo esse conhecimento venha para cada um dos teus filhos que nos acompanha, para que eles possam realmente encontrar o caminho de santidade, o caminho de perfeição, o caminho que os leva ao encontro do Senhor. Que seja assim conosco, que seja assim para todos os demais. Que o Senhor também venha permanecer na casa de cada uma das pessoas, venha mostrando para ela o seu amor, a sua humildade, mostrar a necessidade de seguir o caminho da cruz e da caridade. Obrigado, Senhor, por este momento. Agradeço também a Mãe Santíssima pela intercessão dela, e que tudo que foi falado aqui está entregue nas mãos de Nossa Senhora para que ela faça o que achar que lhe convém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém, gente. Então, só para colocar como referência os livros usados, para finalizarmos. Caminho de Perfeição, né, o livro de Santa Teresa d'Ávila, né, que é o livro no qual nós baseamos, né, grande parte aqui do seminário de hoje. Né, o livro que todo mundo, né, deve buscar realmente ler, A Imitação de Cristo, né, que é essa imitação que a gente tanto falou aqui, de realmente buscar as coisas de Deus, imitar o nosso Senhor Jesus Cristo em tudo. E o último aqui, né, mas não menos importante, nós falamos um pouquinho, Preparação para a Morte. Né? Se tiverem condições, né, de encontrar esse livro no Centro Dom Bosco, muito bom, né, para poder meditar a respeito da morte, tudo nós precisamos para podermos alcançar esse caminho de santidade. Tá? E, não menos importante, né? Aí está meio apagadinho, mas a Santa Bíblia, né? Buscar realmente, né, o maior aprofundamento, né, nas coisas de Deus, a palavra de Deus, né, para realmente buscar o caminho da santidade. Tá bom? Então é isso, gente. Salve Maria, que Deus Salve abençoe Maria, Deus abençoe vocês, um santo domingo. E beijão. Tchau, gente. Fique com Tchau, Deus. com Deus. Tchau.